Bem, mais uma vez é um prazer estar com vocês e ficamos na incumbência de falar sobre atualizações em lesão meniscal, certo? Hoje, a gente, antes de falar qualquer coisa sobre tratamento, essas coisas, é sempre interessante a gente falar sobre a estrutura que a gente vai falar, e o menisco nada mais é do que uma fibrocartilagem que existe entre o platô tibial medial e lateral e o côndilo femoral medial e lateral também. Os meniscos são compostos basicamente de água, em torno de 70%, e de uma matriz orgânica, que basicamente é colágeno tipo 1, fibroblasto e os fibrócitos. Esse menisco ele é composto por fibras que dão a sustentabilidade ao menisco, e as mais importantes são as fibras longitudinais, as fibras que são as circunferenciais, as fibras radiais e as fibras oblíquas ou helicoidais, que faz com que o menisco tenha resistência, tanto à tensão quanto à compressão. Isso é quem faz o menisco ter uma sustentabilidade e ter o poder de absorção de impacto. A nutrição do menisco, basicamente, de 70% a 90%, ele é nutrido por difusão pelo líquido sinovial, mais ou menos, mais a sua parte central, que é a zona branca, vermelho-branca, ela é muito mais nutrida pelo líquido sinovial por inibição. Em torno de 10% a 30% é nutrido pela estrutura vascular, que basicamente são as artérias genicular medial, lateral e a média. Quando você tem uma lesão até 3 milímetros da junção menisco capsular, que é a zona mais vascularizada do menisco, você fala que essa lesão é uma lesão que tem maior potencial de cicatrização devido à vascularização, por isso ela tem um poder maior de reparação. Quando ele tem mais de 5 milímetros, a central é a zona avascular, em geral esse poder de cicatrização é muito menor, e por isso a gente tenta não reparar essas lesões, porque tem tendência a se soltar depois do nosso reparo. E entre 3 e 5 milímetros é a zona de transição, que é aquela vermelho-branca, e isso deixa a gente muito mais em dúvida na hora do procedimento, e que você vai ver se o menisco tem capacidade de cicatrização no momento da cirurgia ou não. E aí é uma decisão muito mais dentro do procedimento do que previamente. Uma das coisas muito importantes do menisco é a gente saber qual é a sua função, porque o menisco hoje está sendo muito mais bem tratado do ponto de vista de regeneração e de manutenção do que antigamente era. Antigamente se tratava muito o menisco fazendo uma amputação e a meniscectomia em quase todos os casos, e hoje a gente é muito mais tendencioso a preservar o menisco, tentando estimular ele a não perder o menisco como um todo. Então, a função maior é fazer a congruência articular. A gente sabe que o fêmur ele é tipo uma esfera, e a tíbia, tanto o platô tibial lateral quanto o medial, eles são mais plano, e essa esfera em cima de uma estrutura plana tem a tendência a ter uma certa instabilidade, e com isso o menisco faz essa congruência, dividindo a carga com mais qualidade entre o fêmur e o platô tibial. Ele diminui o impacto em torno de 60% do peso corporal, ou seja, ele absorve esse impacto, ele tem um poder de absorção. Com isso, você diminui a sobrecarga na cartilagem, até mesmo em um trauma. O menisco ele tem mobilidade em cima do platô tibial. A grande maioria do menisco ele é preso pelos ligamentos geniculares ao redor entre a tíbia e o menisco, que o menisco medial ele é bem mais fixo do que o lateral, mas eles têm uma certa mobilidade, e essa mobilidade faz com que o menisco funcione como um rodo, distribuindo o líquido sinovial mais homogêneo em toda a estrutura da cartilagem, fazendo com que essa cartilagem seja mais nutrida durante a movimentação de flexo-extensão e rotação do joelho. Ela tem a função de nutridor de cartilagem, como eu falei anteriormente, e como
melhorando a congruência do fêmur com a tíbia, ele faz com que esse joelho tenha uma estabilização melhor, ajudando nas estruturas ligamentares, que são os estabilizadores primários. O menisco ele é um estabilizador secundário do joelho, mas que tem uma função muito importante na estabilização da estrutura do joelho. As lesões meniscais agudas são aquelas que são consideradas até 3 semanas da lesão. O menisco lateral, ele é o menisco mais lesado no momento onde o paciente tem uma lesão associada com o ligamento cruzado anterior. Isso é uma questão até de prova, que é interessante para quem vai fazer prova da SBOT ter isso. O menisco lateral associado com o cruzado anterior agudo é o mais lesado. Já nas lesões crônicas, o menisco medial, devido à instabilidade, ou seja, ele é um estabilizador secundário. Quando você tem a instabilidade causada pela falta do ligamento cruzado anterior, ele é sobrecarregado e tem uma tendência a ter uma lesão do menisco medial maior do que no lateral. Quando você faz o tratamento em atletas jovens, o resultado é melhor do que na população normal. E os pacientes que têm um IMC acima de 30 têm um pior resultado do tratamento das lesões meniscais. Uma meniscectomia parcial, em torno de 10% desse menisco, vai aumentar em torno de 60% da pressão do compartimento operado, ou seja, tanto no medial quanto no lateral. Uma meniscectomia total, ela aumenta em torno de 235% da pressão naquele compartimento. Só que as lesões do menisco lateral, por o paciente, a grande maioria das vezes, ser valgo, você tem, e também ser uma estrutura mais instável, o compartimento lateral, você tem um pior resultado quando você faz a meniscectomia. Como exame físico, é sempre mandatório fazer a avaliação do joelho, buscando dor ou estalido na interlinha articular. Os testes, comumente, são os testes palpatórios, que palpando a interlinha articular, tanto medial quanto lateral, nos movimentos de flexo, extensão e rotação. Os testes são palpatórios e os testes rotatórios associados a uma pressão no compartimento medial, quando você faz o varo, ou no compartimento lateral, quando você faz o valgo. Esses testes nada mais é do que você fazer uma compressão entre o menisco, entre o platô tibial e o côndilo femoral, fazendo pressão em cima da lesão, e o paciente vai relatar algum sintoma. E tem vários nomes, Smiley, Steinman, McMurray, tem vários nomes, que isso aí é muito mais interessante se ler para poder relembrar esses codinomes do que saber o princípio. O princípio em si, na realidade, é o seguinte: é você fazer pressão no compartimento medial e lateral, tanto na flexão quanto na extensão, fazendo com que esse menisco seja preso entre o fêmur e a tíbia, e com isso o paciente vai relatar dor, ou um estalido, ou você vai sentir o menisco saindo, estando instável naquele ponto onde a pressão está acontecendo. Aqui é mostrando os testes de Stein no primeiro e segundo tempo. O teste de Apley, que é um teste que você faz tanto para ver menisco quanto para ver os ligamentos colaterais. Na tração você faz avaliação dos colaterais e na compressão você faz avaliação dos meniscos. O teste da marcha de pato, onde você coloca o paciente sob pressão, você está pressionando o fêmur e a tíbia e os meniscos aí no meio. Quando você tem uma dor no compartimento medial ou lateral, o paciente é sugestivo de que o paciente tenha algum comprometimento meniscal. Como exame de imagem, a gente comumente busca avaliar o eixo do membro inferior a ser examinado, porque se você vai fazer um tratamento de uma lesão de menisco medial e o paciente tem varo, é sempre interessante você buscar corrigir esse eixo, até mesmo antes de fazer um procedimento no compartimento que está lesado, no varo ou no valgo para o menisco lateral, e é mandatório que você faça uma avaliação um raio-x panorâmico para te auxiliar no procedimento que você vai fazer no menisco. E para diagnóstico das lesões, o exame de eleição são as ressonâncias,
você vai buscar alguma lesão, ou uma lesão radial como essa na raiz, ou uma lesão em alça de balde como essa do menisco medial. Os tipos de lesões, existe a lesão vertical, a lesão longitudinal, a radial, as lesões horizontais, a lesão em flap e as lesões degenerativas ou complexas, que é um associado de todas essas outras anteriormente, que é bem vista já na literatura. Aqui voltando a mostrar, a lesão oblíqua, a lesão que ela parte do centro, fazendo um flap do menisco, ou seja, tem um deslocamento, ele corta as fibras radiais e longitudinais. A lesão longitudinal, quando ela é paralela às fibras longitudinais. A lesão transversa é quando é paralela às fibras transversas do menisco. A lesão horizontal é quando você tem uma lesão que forma dois meniscos, um menisco mais superior e outro inferior. E aí, no momento do tratamento, a gente algumas vezes ou decide por uma das estruturas do menisco, ou superior ou inferior, que esteja mais estável, mais resistente, ou então diminui o tamanho dessa lesão e faz uma sutura fechando os dois fascículos. E as lesões em abrasão, que são as lesões degenerativas, que é mais comum no paciente idoso, que muitas vezes é achado de uma ressonância ou achado de uma patologia associada à degeneração articular, e nem sempre é sintomático para o paciente. Aqui é uma lesão das mais temidas para a gente, tanto do ponto de vista de resultado, quanto assim, você, quando vê uma lesão de menisco em alça de balde, a gente já entra meio que perdendo, porque a grande maioria das lesões em alça de balde tem uma tendência a gente perder o menisco do paciente. Como tratamento, a gente tem que buscar alguns objetivos. Primeiro, determinar se o paciente, se o menisco é passível de ser reparado. Se você for fazer alguma ressecção, você tem que buscar uma ressecção menor que se possa, mas trazendo até uma margem que esteja estável. Ou seja, o menisco não pode ser retirado demais, mas também não pode ser retirado de menos. Você tem que manter uma estabilidade para poder tirar a dor e a sintomatologia que o menisco possa levar. Sempre criar uma borda regular, para evitar depois clumpes e dor no pós-operatório. E buscar fazer a estabilização, como eu falei anteriormente, ou com a ressecção ou com a sutura do menisco que você está se propondo a tratar. Como tratamento, a gente pode buscar o tratamento não cirúrgico, como eu falei, tem lesões de menisco em paciente idoso, acima de 50 anos, por exemplo, que a gente, é uma coisa que é até nova, que antigamente se operava quase todo mundo, chegava no consultório com a lesão de menisco diagnosticada pela ressonância, já se tendia a fazer o procedimento cirúrgico, e hoje a gente sabe que existem várias lesões meniscais em idoso, que o paciente não tem sintoma, tem um sintoma muito mais relacionado à lesão de cartilagem do que de menisco, e é uma das vertentes mais novas, e que você é interessante esperar um pouquinho mais antes de fazer um procedimento cirúrgico em paciente acima de 50 anos. O tratamento com meniscectomia e o reparo, que é tentar salvar esse menisco, e o transplante, que é uma coisa que não é tão comum no nosso meio, mas que é uma coisa que tem que ser lembrada no tratamento das lesões meniscais. Como tratamento não cirúrgico, que eu terminei de falar, esse é um caso nosso, um paciente médico, pai de médico, amigo meu só, e que chegou no consultório com a lesão de menisco medial radial. Ele tem 60 anos, 62 anos, e eu achei, não nesse corte, mas num corte que tinha anteriormente, ele tinha um edema na região do côndilo femoral, entendeu? Só que um edema pequeno, não era um edema tão exagerado. Você vê que isso aqui foi a primeira ressonância. Com 3 meses depois, ele me volta com a lesão de menisco um pouquinho maior, mais aberta, e já com edema maior do côndilo femoral. E depois de 6 meses, ele volta com a dor também bem mais exagerada e com grau de osteonecrose a esse nível. Aí fica aquela pergunta:
valia a pena a gente meter um artroscópio no joelho de um paciente desse para poder tratar essa lesão meniscal e depois esse paciente poder evoluir com a lesão osteocondral e você ser ocupado pelo processo evolutivo da lesão osteocondral? Ou será se essa lesão foi a causadora dessa lesão osteocondral e se a gente tivesse feito uma sutura, isso poderia ter corrigido? Isso é uma coisa que deixa a gente bem em dúvida. Só que, assim, a meu modo de ver, esses pacientes acima de 55, 60 anos, eu sempre dou um tempo para ver a evolução do processo de lesão condral, porque a partir do momento que você faz uma artroscopia e que o paciente evolui com um quadro de osteonecrose semelhante a esse, a gente fica meio que se culpando pelo processo e aí fica chato, tanto para o médico quanto para o paciente no processo evolutivo. Esse paciente eu vou fazer uma prótese nele até semana que vem. Como tratamento cirúrgico, basicamente das lesões meniscais, a gente faz por artroscopia. Hoje é quase, eu já vi falar que ainda existe gente que faz cirurgia aberta, mas 99,9% das pessoas fazem por artroscopia, comumente fazendo portal anteromedial e anterolateral. Quando você vai abordar as porções anteriores do menisco, você vai inverter o portal para poder abordar melhor o corno anterior. É mandatório que você faça um probe palpando a superfície superior e inferior do menisco, buscar estabilidade e procurar também esse negócio aqui na frente, deixa eu ver se eu oculto isso aqui. Procurar flaps escondidos na superfície inferior e lateral, ou inferior e superior, que é uma coisa que algumas vezes pega a gente de surpresa e que a gente não consegue ver essas lesões. Esse é um paciente que a gente operou, ele tinha uma lesão em flap da região posterior do menisco. É uma lesão que, ao nosso modo de ver, não tinha indicação cirúrgica do ponto de vista de sutura, entendeu? E aí a gente fez uma meniscectomia, estabilizando essa estrutura do corno posterior do menisco medial. Aqui é outro caso, onde o paciente tem um flap, também na parte mais do terço médio para posterior do menisco, e que a gente fez a meniscectomia. Esse é um caso bem interessante que a gente muitas vezes passa desapercebido. Você vê somente uma degeneração no corno posterior do menisco, mas a gente tem que buscar sempre ter curiosidade, como eu falei, passar o probe na região anterior, ou superior e inferior do menisco, buscando alguma outra coisa a mais e que eu achei que tivesse um imbricamento do menisco, que isso na ressonância algumas vezes até mostra esse imbricamento do menisco entre o ligamento colateral medial e o platô tibial, mas nem sempre é bem visto na ressonância e a gente tem que ter a curiosidade de estar palpando o menisco no seu bordo superior e inferior, evitando passar despercebido. Se você for ver na imagem inicial, é uma lesão que, se você não tiver o cuidado de correr atrás, você acha que o menisco só tem a lesão do corno posterior e trata e o paciente volta posteriormente com a dor por compressão dessa região do menisco medial. E a gente ressecou e fez a meniscectomia. A indicação para reparo, basicamente, são nas lesões agudas, com o joelho estável, ou seja, o paciente tem que estar com ligamentos íntegros. Uma lesão, o ideal é que você tenha em torno de 1 a 2 centímetros de extensão da lesão. Os melhores resultados são nas lesões longitudinais, mas você pode fazer sutura em lesões radiais. Eu não tenho muita experiência, mas na literatura a gente vê que tem muitos colegas que fazem sutura em lesões radiais de menisco, principalmente menisco lateral, tentando preservar. O ideal é que você faça na zona periférica, divida melhor, regeneração desse menisco. E o interessante é que se faça em pacientes que tenha o menor grau de degeneração articular e deformidade articular também. Paciente que tem já uma degeneração maior associada a um valgo ou um varo, com degeneração do compartimento medial ou lateral, não é tão interessante se fazer a sutura do menisco.
E, nesse caso, é um paciente jovem com uma lesão recente, tem uma lesão degenerativa pequena, a gente fez uma sutura. Eu gosto muito da sutura outside in, onde eu tenho uma segurança maior nos meus pontos, mas do corno terço médio do menisco até o corno posterior, você pode usar ou inside ou inside out, aí depende muito da técnica e da capacidade de algum, mas eu gosto muito de fazer essa sutura outside in. Esse é um outro paciente, jovem também, que é um compartimento lateral. O paciente tinha um menisco discoide, ele teve uma lesão do corno anterior, esse menisco luxou todo para posterior. Eu fiz uma salserização do menisco discoide e depois fiz uma sutura na região do corno anterior, também para tentar preservar o menisco, deixando o menisco mais próximo do normal. Bem, a capacidade de regeneração dos meniscos se baseia basicamente na vascularização, do tempo e, como é que se diz, do tamanho da lesão. Quanto mais vascularizado, melhor a capacidade de regeneração, e quanto menos vascularizado, pior. Uma ruptura longitudinal, ela tem uma capacidade de cicatrização melhor, já a radial é pior. As lesões agudas têm um resultado mais interessante, as lesões crônicas têm um resultado pior. E o tamanho da lesão, quanto maior o tamanho da lesão, pior é o resultado. Como técnica, existe, como eu falei anteriormente, as técnicas inside out, na verdade, mas você fazer a sutura de dentro para fora, e aí você tem que buscar fazer a proteção das estruturas posteriores ali, quando você for fazer na região do corno posterior. Essa é outra técnica mostrando a sutura inside out. As técnicas outside in, que é a preferida para a gente, é uma técnica que fica limitada a você fazer sutura da região do corno anterior até o terço médio do menisco, não tanto do corno posterior, apesar de que hoje a gente consegue já ir um pouquinho mais posterior, fazendo uma angulação das agulhas que a gente usa, e aí a gente consegue fazer uma sutura até mais próximo do corno posterior. Mais uma vez mostrando a técnica outside in, outside in. E também tem as técnicas all inside, que são usados dispositivos. Tem vários tipos de dispositivos. Tem dispositivos que você pode dar até 6 disparos, 6 pontos na realidade, que são dispositivos que nem sempre a gente dispõe às custas dos convênios que a gente tem e o custo do dispositivo, mas que quando a gente dispõe no momento da cirurgia, é bem interessante para fazer as suturas da região posterior do joelho, tanto do menisco lateral quanto do menisco medial. É mandatório que a gente tenha esse dispositivo no transoperatório, para que a gente possa usar no momento da cirurgia. Então, novidades mesmo em si, isso aqui tudo que eu falei são coisas que existem, já é meio batido dentro da literatura e que a maioria dos cirurgiões fazem, mas como novidade hoje, que todo mundo está batendo forte, é a gente tentar, quando você tem uma lesão de ligamento, principalmente, buscar ver se existe alguma lesão na periferia do menisco, basicamente do menisco medial, que é a chamada rump lesion, e aí você precisa fazer uma avaliação, uma visão entre o LCP e o côndilo femoral medial, tentando colocar a tua ótica mais angulada para medial, que o menisco mais rompe nesse sentido é o medial, e tentando colocar o paciente na mesa decúbito dorsal normal e com a perna em cima da mesa em 90 graus, tentando posteriorizar um pouquinho essa tíbia para que você tenha essa visão melhor. É uma visão que não é fácil. Eu lhe digo que eu sofri bastante para começar a fazer sutura de rampa e que, assim, esse é o dispositivo que a gente usa, tipo aquele rabo de porco que se usava no ombro, e quando possível a gente faz 2 ou 3 suturas, a depender do tipo da lesão, a depender do tamanho da lesão. A literatura manda que a gente pesquise
e que algumas vezes até escarifique o local da lesão, eu sou um pouquinho mais parcimonioso em relação a isso. Eu olho a região post-medial, dou uma olhada se eu tiver uma lesão que esteja instável, eu busco suturar, mas quando é uma lesão eu acho que seja estável, eu dou um pouquinho de oportunidade para a própria natureza, já que a gente vai fazer sangrar, vai fazer, isso eu estou falando junto com o LCA, a gente vai fazer sangrar, vai fazer estimular essa região para que haja uma cicatrização. Eu espero um pouquinho a natureza fazer o tratamento. Lógico que essas lesões são aquelas famosas lesões que no futuro tem tendência ao paciente, mesmo tendo feito a reconstrução do ligamento cruzado anterior, ele pode desenvolver uma lesão em alça de balde nas atividades esportivas depois, e a grande maioria das vezes começou com a lesão em rampa que a gente não passou desapercebido ou que a gente não tratou. E também as lesões de raiz. As lesões de raiz, elas são lesões que são radiais na região do corno posterior do menisco medial ou lateral, e aí é interessante que a gente faça o reparo dessas lesões, porque a lesão de raiz ela funciona como uma meniscectomia. Quando você tem a lesão de raiz, é uma lesão radial, existindo a pressão do côndilo do fêmur na tíbia, essa lesão ela abre, e aí é como se o menisco não existisse. Aí vai acontecer a pressão direta da cartilagem femoral em cima da cartilagem tibial, e com isso vai desenvolver o processo de artrose. Então, os critérios para a sutura da raiz é um paciente que tem menor do que 50 anos de idade, ou seja, teoricamente ele não tenha um desgaste tão forte ainda, sem osteoartrose e com os espaços articulares e o alinhamento preservado. Porque se você for fazer uma sutura de raiz em paciente com alinhamento muito deformado, você tem tendência a perder a sua sutura. Aqui é mostrando um paciente já com a sutura de raiz, onde o paciente tinha uma lesão bem no corno posterior, e nesse caso eu fiz uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. Essa sutura eu consegui colocar o túnel junto com o túnel do cruzado anterior e fixando com o parafuso de referência próprio do cruzado anterior, e que eu achei que ficou bacana. Só que quando você tem unicamente a lesão de raiz, você faz essa mesma sutura e faz um túnel bem na raiz, bem no local onde está esse meu ponto, por exemplo. Você fazendo o túnel, e aí com um boto na frente da tíbia, você vai e faz a sutura. Outra coisa que eu mostrei anteriormente é o transplante, que para a gente é muita novidade. Na realidade, são poucos locais no Brasil que tem o transplante de menisco, não é disponível para a grande maioria dos nossos estados. Eu acho que a gente tem que saber que existe, mas ainda não temos a oportunidade de fazer transplante. Nem aqui em Recife, na região Nordeste, eu acho que em canto nenhum. Só no Sul que existe algumas pessoas que já estão conseguindo fazer. Como eu falei em relação às lesões em alça de balde, essa é uma lesão que é temerosa por todos e que hoje se preconiza nas lesões de alça de baldes que são redutíveis e lesões de alça de baldes que têm viabilidade, até mesmo tem colegas e tem trabalhos mostrando que se você forçar um pouquinho mais a barra, vale a pena você fixar, você fazer a reconstrução, a sutura de uma alça de balde, só que você tem que ter bom senso no momento da cirurgia. Se o paciente já tem uma lesão crônica com mais de 3 meses, onde esse menisco não é redutível, você tenta colocar o menisco, ele fica pulando fora, não existe uma área viável do menisco para uma sutura, aí é uma decisão que cada cirurgião deve ter para poder evitar que você faça uma sutura e com 2, 3 meses você precisa retirar essa alça de balde. E quando se for retirar, existe uma técnica que você faz a retirada da lesão mais no corno posterior do menisco medial, para evitar que esse fragmento caia para a região posterior e dificulte a tua ressecção da alça. Bem, como complicações, tanto no tratamento cirúrgico por meniscectomia, quanto na sutura, são as lesões condrais e iatrogênicas. Muitas vezes o paciente tem um compartimento
medial, principalmente, que é mais fechado. E aí você vai passar com as pinças, passar com as agulhas na região do compartimento medial, e esse compartimento sendo muito fechado, você não consegue ter uma boa abertura, termina lesando as estruturas condrais, lesando a cartilagem. E para isso é interessante que você faça um chicrage, que é meio que dá uma liberada no ligamento colateral medial, fazendo com que esse espaço aumente um pouquinho, evitando essa lesão condral e heterogênea. As lesões de ligamento colaterais, muitas vezes, como eu falei anteriormente, a gente até precisa para poder abrir o espaço, e essa lesão do ligamento colateral medial, principalmente, a gente faz uma lesão parcial no intuito de abrir esse espaço para te ajudar, mas muitas vezes você faz uma força em varo ou valgo muito exagerada e pode levar à lesão do ligamento colateral medial inadvertidamente. Uma ressecção inadequada ou excessiva do menisco. Quando você tira o menisco inadequadamente, você deixa parte do menisco ainda instável, tem a tendência o paciente a ter dor. E se você tira excessivamente, você tem como se fosse uma meniscectomia total, e aí termina existindo uma carga maior no compartimento que você resseca, levando a um processo degenerativo mais precoce. E uma falha em reconhecer e tratar as lesões associadas, ou seja, fazer uma sutura de menisco no paciente com lesão ligamentar é uma sutura que é fadada a você perder. Daí você tem que saber diagnosticar as estruturas que possam estar lesadas, as deformidades que possam acontecer, para poder o teu tratamento ter um melhor êxito. Como resultado, as lesões da raiz posterior têm um efeito semelhante à meniscectomia, como eu falei anteriormente. As lesões que são radiais, que é uma lesão de raiz que pega parte da metade do corno posterior, ou seja, você não consegue trazer a sutura para próximo do intercôndilo, ela tem um resultado pior. É interessante que você faça um túnel mais próximo da lesão e aí faz a fixação naquela região. Não tem como você trazer um defeito para o intercôndilo, porque tem tendência a você ter uma re-ruptura dessa sutura de raiz. As lesões do compartimento medial e lateral, ela não tem diferença, isso falando das lesões de raiz. Como resultado, os joelhos instáveis, sem LCA, como eu falei anteriormente, tem um pior resultado, porque, como terminei de falar, o menisco é um estabilizador secundário. Se você não tem LCA, todo tratamento que você for fazer, tanto a meniscectomia quanto a sutura você vai perder, e a meniscectomia, pela instabilidade que vai ser aumentada, o desgaste da articulação vai ser pior. Não tem idade entre sexo ou não tem diferença entre sexo ou idade. Uma meniscectomia maior que 50% leva a um pior desfecho radiográfico em torno de 12 anos. E o maior grau de artrose, no momento da cirurgia, também leva aos piores resultados no tratamento das lesões meniscais. Bem, eu queria mostrar uns 2 casos em que eu fiz. Um paciente do sexo masculino, médico, de 27 anos, ele tem dor e aumento do volume no joelho, teve uma instabilidade. Esse paciente tem exame de lesão de menisco e de ligamento, e aí a gente partiu para a ressonância dele, mostrando aquela lesão radial no corno posterior do menisco lateral, e a gente ia fazer a reconstrução ligamentar dele, quando deparou, esse é o mostrando o ligamento, que existe uma lesão meniscal, ou uma lesão ligamentar, e também uma lesão de raiz do corno posterior do menisco lateral. É aquele caso que eu mostrei, a gente fez uma sutura também, a gente faz a sutura com agulhas. Algumas vezes é difícil a gente conseguir o dispositivo de sutura. Existe uma pinçazinha da Artrex que é muito bacana. Eu não tenho muito contato com o pessoal da Artrex, não é a empresa que a gente usa mais, e eu faço por agulha. E aí o resultado que a gente fez foi esse, uma sutura do corno posterior do menisco, e coloquei o túnel junto com o túnel do ligamento cruzado anterior, e aí
esse é o resultado do trans e do pós-operatório. Agora, existe uma coisa que é bem interessante nas estruturas de menisco, que eu sempre mostro para os pacientes e para os colegas que têm na nossa vivência, na nossa ciclo de amizade de ortopedia, alguns pacientes que a gente sutura ficam mostrando esse rangido. Não sei se vocês estão vendo ou se estão ouvindo o rangido. É um rangido como se fosse uma porta. Isso quando a gente faz a sutura, principalmente com um fio tipo etibond, que ele é um pouquinho mais maior do que o compartimento do menisco, ele fica atritando na cartilagem, mas com o tempo essa cartilagem ela termina se acomodando e esse rangido termina passando uns 3, 4 meses do pós-operatório. Essa é outra paciente, sexo feminino, também atleta, surfista, que teve uma lesão de ligamento associada com menisco. Aquele caso, aquela foto que eu mostrei, uma lesão em alça de balde, mostrada aqui na ressonância, associada a uma lesão de ligamento cruzado anterior. Nesse caso, uma lesão aguda, que essa paciente é surfista e teve uma torção, teve uma lesão aguda, e a gente, mesmo sendo uma lesão em alça, a gente conseguiu fazer a sutura dessa lesão, também de fora para dentro, e a gente deu 3 pontos no menisco medial, e fez a reconstrução do ligamento cruzado anterior também, que não está aqui nas imagens, a gente fez a reconstrução do ligamento cruzado anterior dela também. E aí, ela com 3 meses do pós-operatório. Bem, basicamente era isso que a gente tinha para mostrar, e ficamos à disposição de alguma pergunta, se porventura alguém queira fazer. Parabéns, minha amiga. Aula show, muito boa. Mestre Dila, aqui no Piauí a gente está montando um grupo de joelho, estamos começando a se reunir para conversar, falar de alguns temas. E tem muita gente aqui do joelho. Queria ver se tem alguém aqui que está na aula, se quer fazer alguma pergunta. Doutor Portela, doutor Raineri, doutor Orlando está por aqui também. Muito boa aula. Só queria agradecer mesmo a aula excelente aí do Dr. Dilamar, viu, Dr. Dila? Obrigado aí por nos dar essa oportunidade, né, de acompanhar a sua aula aí com toda a sua experiência, sua contribuição de sempre aí com a ortopedia piauiense, né? Já formou aqui dezenas e dezenas de colegas. Só agradecer aí a você, viu? Muito obrigado. Frederico, obrigado a você, meu amigo. Eu sei que você está na presença da SBOT aí, isso é uma função que tem hora que é até meio chatinha, mas é agradável, porque ele está sempre junto com os colegas e os colegas sempre agradecem. É importante ele estar sempre junto, um abraçando o outro e tocando essa profissão da gente, que é muito bacana. Dila. Faz parte, isso aí. Obrigado. Dila, tudo bom, cara? Tudo bom, irmão? Eu te tenho uma dúvida aqui, uma pergunta para ti. Quando tu faz aquela liberação lá do colateral para aumentar o espaço medial, para ter acesso lá à parte posterior do menisco, você costuma fazer isso de fora para dentro, né, com gel, ou de dentro para fora? Qual a tua preferência? Eu faço com gel, Raineri, eu faço a nível do epicôndilo medial, eu vou fazendo uns furozinhos pequenos com gelco ou com aquela agulha cor-de-rosa, e com isso você vai soltando, vai dando uma tensãozinha no valgo, e até uma hora que ele vai abrir e vai dar um estalo, entendeu? Essa é a maneira mais fácil que eu acho. Com uma agulha cor-de-rosa eu consigo ir furando o colateral medial até ele me dar essa liberdade para abrir. Tu faz de fora para dentro, então, né? Fora para dentro, Certo. Mais próximo do epicôndilo medial. Sei lá, 1,5 cm, 2 centímetros abaixo do epicôndilo medial. Certo. Ok, valeu. Obrigado, chefe. Um abraço. Essa é uma técnica que, assim, eu já vi várias técnicas, o pessoal fazendo de fora para dentro, de dentro para fora, e que eu nunca gostei de fazer de dentro para fora, porque quando você vai fazer de dentro para fora, você rasga a cápsula. E aí, quando você está usando bomba, principalmente, fica formando um higroma bem grande ali na região medial,
E aí, esse fazendo de fora para dentro, para mim, não, assim, às vezes que eu fiz, não tive tanto edema na região da abertura, sabe? Você não mira na interlinha articular, não. Você faz um pouco acima, então. Um pouco acima. Teoricamente, você livra a cápsula. Tá certo. Meu amigo Tasso, tudo bom, velho? Tá querendo falar alguma coisa? Muito boa aula aí, parabéns. Cumprimentar aqui os colegas. Alguns não me conhecem, né? Que eu estou aqui no Rio Grande do Norte. Mas muito boa aula. E muito bom aí o evento, né? Espero que se repita sempre. Beleza, velho. Obrigado. Tamo junto. Prazer. Saudade sua. Valeu, um abraço. Portelinha, alguma pergunta, irmão? Uma aula dessa a gente sai professorzinho, meu querido. Parabéns, Nina, viu? Saudade, Obrigado. bicho. Tá tentando te ver, cara. Qualquer dia eu dou uma volta por aí pra gente conversar. Parei, saudade de vocês. Daniel, alguma coisa, filho? Tenho uma dúvida, mestre. Aqui eu tenho um receio de botar o paciente para pisar depois que eu faço a sutura. Não sei se também quando uso o dispositivo, eu fico com mais receio ainda, porque isso que você falou, a gente não tem muita confiança no ponto, né? Quando a gente faz o ponto de fora para dentro, parece que a gente sai confiante. Aqui dali a gente vai... Como é que você tem feito com a questão da carga, mestre? Quanto tempo você está deixando ele sem pisar? Daniel, sutura de corno posterior, aliás, sutura como um todo. Corno posterior, eu bloqueio um pouquinho a flexão. São 4 semanas sem pisar, entendeu? E depois disso aí, eu começo a pisar e bloqueio a flexão total por 6 semanas. Entendeu? Quando você vai fazer o corno posterior. Quando é corno anterior de menisco, a mobilidade normal e a carga também com 4 semanas. Ou seja, você bota uma muleta, não é que o paciente vai ficar sem carga total. Carga parcial, ponta do pé no chão, mas não com carga completa. Tá sem áudio, Daniel. Valeu, mestre. Obrigado. Tá. Obrigadão aí. Show, parabéns. Bom, tem mais alguém perguntar alguma coisa? O doutor Orlando tinha levantado a mão aí, acho que... Orlando? Baixado. Saiu, foi. Queria dar um abraço nesse cara aí. Fiquei com saudade dele, nunca mais ouvi. O Levi Lochard. E aí, Levi, tudo bom, irmão? Foi seu aniversário há pouco tempo, né? Eu tava vendo aí. Foi, cara, foi esses dias. Parabéns. Queria parabenizar pela aula, já que eu já queria avisar da próxima aula que eu fiquei encarregado de trazer, como sempre, um desses nobres nomes da ortopedia. Já em nome do nosso presidente Frederico, eu queria dizer que a próxima nossa aula vai ser sobre medicina do esporte. Vai ser com o professor Andreoli. Ele vai falar sobre as lesões ortopédicas do último Mundial de Basquete 2023. Já aproveitando para divulgar o nosso próximo encontro, tá bom? Muito obrigado, Dila. Aula espetacular. Aula muito boa. Eu estou de plantão, cara, mas estou lhe prestigiando. Estou de plantão, mas estou lhe prestigiando. Acaba trabalhando. Uma honra. Saúde, Deus te abençoe. Saúde. Um abraço. Gente, pois olha, é um prazer imenso estar com vocês. O Daniel, quer fechar alguma coisa, filhão? Acho só agradecer mesmo, né? Agradecer aí pelo seu pronto atendimento aí do nosso convite. E a gente está muito feliz, né, por estar conseguindo fazer essas aulas, essa participação grande. Também avisar para quem não conseguiu acompanhar a aula toda, vai ficar gravada no YouTube, para quem quiser ver depois. Muito obrigado a todos também que puderam vir para cá participar com a gente. Um abraço a todos aí, boa noite. Esse modelo de aula online é uma coisa que agrega bastante e termina tendo uma adesão maior. Eu acho que é bacana, entendeu? Tá estimulando a turma a fazer isso, porque isso é uma educação continuada que
fica fácil e até barata para todo mundo. Eu acho que é uma coisa que eu estou vendo que vocês estão trazendo um nome bacana. Andreoli é um cara show de bola. O cara da coluna que falou na última vez é muito bom também. Assim, são coisas que só traz a engrandecer a sociedade daí. E vamos estimular, isso é bom, pessoal. E quando tiver as aulas, me convide, que eu quero assistir também. Viu? Obrigado, mestre. Um abraço. Um abraço. Boa noite a todo mundo. Saúde. Noite.